O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarenta dias depois da Páscoa, celebramos a ascensão de Jesus aos céus. Mais 10 dias, celebramos Pentecostes. Assim, a promessa de Jesus se cumpre. Ele conclui sua missão terrena, reforça a fé dos apóstolos na ressurreição e retorna para junto do Pai. E em seguida, temos a vinda do Espírito Santo e tem início a missão do próprio Espírito. Ao longo dos últimos 10 dias, Padre Tiago fez pela manhã a meditação dos 7 dons do Espírito. Eu fiz à noite a novena de Pentecostes, cada dia trazendo um tema diferente para a reflexão, pautado na oração do Veni Creator. As leituras que escutamos hoje não se propõem ser uma síntese teológica sobre o Espírito Santo e a sua missão, mas destacar, demarcar alguns aspectos. Na primeira leitura, narra o acontecimento da experiência que fizeram com o Espírito Santo e como tiveram suas capacidades naturais e sobrenaturais aperfeiçoadas pela graça de Deus. Tiveram clareza sobre as verdades de fé. Lembremos, antes, Jesus insistia dizendo que eles eram lentos para crer, lentos para compreender. E agora, como que em um instante, parece que muitas coisas passam a ter um entendimento maior, mais claro, daquilo que Jesus havia dito e ensinado. Eles tinham muito medo, as portas do local estavam fechadas, e agora eles mesmos abrem as portas e saem da sala. A superação do medo. Terceiro, agora vemos eles falarem com desenvoltura, pregam, e as pessoas de povos diferentes, de idiomas diferentes, compreendem a pregação deles, e muitos se convertem. Portanto, a ação do Espírito que capacita, que amplifica, aperfeiçoa aquilo que tinham como realidade natural e também sobrenatural na vida de cada um daqueles apóstolos. Na segunda leitura, vemos uma variedade de dons, que podem ser entendidos como talentos e habilidades.
Em nossa miséria humana, perdemos tempo comparando e disputando qual dom é mais importante. Perdemos tempo confrontando com as pessoas ou criando justificativas para mostrar que o nosso talento é mais importante que o talento da outra pessoa. E isso é muito comum no interno da comunidade cristã. Mas quero dizer, não há mérito na recepção dos talentos. Talvez em determinado momento seu talento fique um pouco mais evidente. Em outro momento vai ser o talento de outra pessoa que será evidenciada pela necessidade ou pelas circunstâncias. Mas nós não temos mérito nos talentos que recebemos. São dons de Deus, dado a diferentes pessoas. O que temos ali de mérito é a abertura para acolhê-los e também a abertura para desenvolvê-los. Isso sim. Não é? Há algum mérito humano nessa atitude nossa de permitir que os dons de Deus cada vez mais intensamente se manifestem em nossas vidas. Mas sem nunca esquecer que recebemos esses dons gratuitamente com uma missão muito bem definida, diz o texto: o bem comum. Recebemos os dons para o bem comum. E vamos pensar um instante no bem comum. São Paulo usa a imagem do corpo e suas partes. Aparentemente muito simples a compreensão apresentada por São Paulo. Mas por que ainda retemos para nós o que foi dado para todos? Você e eu somos administradores de algo que não nos pertence. E é isso mesmo. A habilidade que recebemos e com a qual desenvolvemos nossos afazeres cotidianos, também nossa vida profissional, se destina ao bem comum. É claro que dessas habilidades também, muitos tiram o seu sustento. E isso é lícito. Mas mesmo quando usa o seu talento para uma ação remunerada, precisa ter, no fundo, a compreensão de que está colaborando com o bem comum. E por isso a ação precisa ser honesta e bem feita, com esmero, porque é para a edificação do bem comum. E ter presente que essa mesma habilidade, ela também precisa ter espaço, né, para ações gratuitas, ações voluntárias, ações não necessariamente também vinculada à sustentação, à questão financeira. Não partilhá-la é agir com egoísmo. Não partilhar o talento é agir com egoísmo, impedindo que Deus também se manifeste na sua vida. Reparem, recebemos dons e talentos para o bem comum, deles frequentemente tiraremos nosso sustento, mas não podemos perder a ideia de que é para o bem comum. A vida espiritual cresce na partilha, pois a partilha é a expressão da presença de Deus. Assim cumpre a vontade do próprio Deus. E quando cumprimos a vontade de Deus, Deus se faz mais intensamente presente em nossa vida. O Evangelho traz outra forma de presença do Espírito, o perdão. O amor é renúncia de si mesmo. E o perdão, de alguma forma, é também ele renúncia de si mesmo. Trago aqui uma ideia, né? O perdão é renúncia ao seu, entre aspas, direito de ofendido.
Pode parecer estranho, padre, falar direito de ofendido. Isso não existe, né? Ao menos não na teoria, mas na prática, sim. As pessoas pensam, né, ter o direito de ficarem magoadas, terem o direito de ficarem ofendidas. E alimentam isso. E eu digo, você tem o dever de perdoar. Portanto, te magoaram, te feriram, te roubaram, abra mão do seu direito de mágoa, de tristeza e de justiça humana e cobre tudo com perdão. E assim aprenderá a renunciar. E assim a renúncia vai ser expressão do amor, de um amor que é correspondência ao amor que primeiro recebemos de Deus. Jesus na cruz renuncia a vida, a própria vida para perdoar, para manifestar amor, para suplicar a misericórdia do Pai para aqueles ou sobre aqueles que lhe faziam o mal. E também para suplicar a misericórdia do Pai para cada um de nós que insistimos no pecado. A ação da graça de Deus supõe frequentemente uma predisposição humana. Reparem, Deus não depende de nós para agir, mas supõe frequentemente, ou quer frequentemente, aguardar uma predisposição humana, porque tem a ver com a liberdade que Ele mesmo nos concedeu. Portanto, a ação da graça de Deus supõe frequentemente uma predisposição humana. Primeiro, de desejo de mudança. Você quer receber o Espírito Santo, mas você não quer se converter, não quer abandonar os pecados que são recorrentes, não quer aprofundar na vida de oração, não quer ser mais generoso com os talentos que recebeu. Pronto. Não adianta, o Espírito Santo não vai ter espaço na tua vida, porque você não tem desejo de mudança. E a conversão é um processo de mudança. Receber o Espírito Santo é percorrer um caminho de mudança. Porque uma realidade nova acontece quando o Espírito Santo é acolhido. 2. Então, desejo de mudança e aí desejo de abertura e acolhimento desse Espírito Santo e tudo de novo que a presença dele pode vir a trazer em nossas vidas. E por último, de esforço de controle da vontade e de disposição para a compreensão. O Espírito Santo toca o nosso amor, purifica a forma com que amamos e também amplifica a nossa compreensão da doutrina, do magistério da igreja. Certamente Deus quer enviar o Espírito Santo sobre você e sobre mim neste Pentecostes. Mas dependerá de nós o alcance ou a proporção da ação de Deus em nossas vidas. Ele pode agir mais abundantemente, menos, ou pode nem ter espaço para ação alguma. Hoje, portanto, pode ser mais uma celebração, como outras dominicais, ou pode ser o início de um tempo novo, o tempo da graça, o tempo do Espírito na tua vida e na minha. Assim seja.